Boa noite a todos, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez reunidos, todos no mesmo propósito, né? Viemos aqui buscar aprendizado, né? E é com muita alegria que nos reunimos aqui nesta noite de hoje. Antes de iniciar, nós vamos falar um pouco de nossa casa. A casa mantém palestra todos os dias, com exceção às sextas-feiras, né? Quarta-feira às 14 horas, sábado às 17, domingo às 10 horas, e no domingo tem a evangelização infantil também. E segunda, terça e quinta é a partir das 20 horas. O plantão de atendimento é segunda, terça e quinta-feiras, às 19 horas e 15 minutos, quarta-feira a partir das 13h15, sábado às 16h30, domingo às 9h30. A Casa do Caminho mantém um trabalho social que todo segundo sábado de cada mês são distribuídos 60 cestas básicas. E também de sábado a cada 15 dias tem a distribuição de lanche para os nossos irmãos desabrigados que vivem aqui ao redor do nosso bairro. Bom, queridos irmãos, vamos então nos recolhendo, nos unindo, para que possamos estar bastante concentrados, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, Mestre Jesus. Aqui mais uma vez reunidos, te pedimos que nos ilumine e que possamos assistir à palestra, aprender os ensinamentos e colocar em prática no nosso dia a dia. Querido Mestre, nos ilumine. Assim, Mestre Jesus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui. E te pedimos a permissão para iniciar a palestra de hoje. Graças a Deus. Vamos voltando, abrindo os nossos olhos e prestando bastante atenção na palestra que será ministrada pela nossa companheira. Ela vai dizer o tema que eu pego de surpresa. Boa noite a todos. E boa noite àqueles também que estão nos assistindo pela internet, né, e todos que estão aqui presentes. A palestra de hoje, meu nome é Eugênia. A palestra de hoje é sobre o livro, o tema é Ilusão, e é do livro do Francisco Espírito Santo Neto, e o autor espiritual é o Hamed. É um tema bastante interessante, né? Porque ilusão, né, quem é que não conhece, né? Quem já não viveu alguma vez na vida, né? Todos nós já vivemos alguma vez alguma ilusão. Então, todos sabem bem o que significa essa palavra. Segundo o dicionário, o Aurélio, eu fui pesquisar o que significava para o Aurélio, para o dicionário, a palavra ilusão. Ela significa engano dos sentidos ou da mente, que faz que se tome uma coisa por outra, que se interprete erroneamente um fato ou uma sensação. Então, a ilusão, nós podemos ter a ilusão, interpretar de uma maneira errada alguma coisa que aconteceu, ou essa sensação de que alguma coisa, essa sensação de ilusão. Porque é a nossa percepção, é de acordo com a nossa percepção que nós avaliamos os fatos e os acontecimentos da vida, né? Então, a nossa percepção é que vai nos levar a essa ilusão de julgarmos erroneamente um fato que aconteça, qualquer coisa que venha nos acontecer, né? E o Hamed, ele inicia o tema dizendo que é mais produtivo para a evolução das almas acreditar naquilo que se sente do que nas palavras que se ouvem. Por que será que é mais produtivo a gente acreditar naquilo que nós sentimos do que nas palavras que nós ouvimos, né? Exatamente por causa da nossa percepção errônea, né? Ouvir é um dos nossos sentidos. E, de repente, nós podemos ouvir
e interpretar o que nós ouvimos de acordo com o que nós trazemos dentro de nós. Os nossos sentimentos, não, as palavras que nós ouvimos podem nos enganar, podem nos induzir, podem nos levar a erros. Os sentimentos não, porque lá no fundo nós sabemos o que é certo e o que é errado. A nossa consciência espiritual nos diz o que é certo e o que é errado. Nós deixamos nos enganar por palavras, por atos às vezes, mas nós sabemos que lá no fundo, muitas vezes, quando nós somos levados, às vezes, a agir de determinada maneira, de acordo com as nossas percepções, muitas vezes nós mesmos, né, dizemos para nós, eu não devia estar fazendo isso. Lá no fundo, a gente sabe, porque como ele mesmo coloca, nossos sentidos mais profundos nos mostram as leis naturais estabelecidas em nossa consciência. Os nossos sentidos sabem, então por isso que nós devemos nos basear mais pelos nossos sentidos, pelos nossos sentimentos, por aquilo que nós trazemos, do que pelas palavras, porque as palavras podem nos enganar. Aí ele continua, né, dizendo, o Hamed, que as ilusões que criamos servem-nos, de certa forma, de defesas contra as nossas realidades amargas. Embora possam, por um lado, nos poupar das dores momentaneamente, por outra, nos tornam prisioneiros da irrealidade. E é verdade, né? Porque nós, para que nós usamos as ilusões, né? Para que nós temos as ilusões? Como seres humanos, na maior parte das vezes, para nos proteger contra as coisas amargas, contra a realidade que muitas vezes nos apresenta de forma cruel. Então, nós nos iludimos, nós passamos a ter ilusões para que a gente possa sobreviver mesmo. Então, a ilusão faz parte do ser humano, né? Nós todos nos iludimos em algum momento para que a gente possa sobreviver. É um meio de sobrevivência. Mas esse meio, né, nos poupa, às vezes, momentaneamente de algumas coisas, né? Então, por alguns momentos, nós podemos até aliviar a carga daquela percepção, daquele fato que aconteceu, que seja ruim. Mas, no futuro, pode nos trazer dores ainda maiores, porque quando nós cairmos na realidade e percebemos que aquilo foi uma ilusão, a gente vai sofrer mais ainda, e isso vai causar um sofrimento muito grande. Por isso, nós devemos perseguir a verdade, a realidade, por mais dura que ela seja. Se refletirmos acerca dessa colocação, né, de que nós estamos sempre procurando as ilusões para que a gente possa sobreviver, né, a essa vida, às vezes atribulada, às vezes difícil, veremos que ela é mais do que verdadeira, pois faz parte da natureza humana evitar o sofrimento, o que muitas vezes fazemos através de ilusões. Ilusão de que se tivermos dinheiro, fama, poder, seremos felizes e amados. Nós temos muito essa ilusão, né, de que se eu tiver dinheiro, se eu tivesse dinheiro, se eu ganhasse na loteria, todos os meus problemas se resolveriam e eu seria uma pessoa feliz. Se eu fosse uma pessoa que tivesse poder, eu poderia ter tudo o que eu quisesse, todos me respeitariam, porque se confunde poder com respeito, né? Se eu tiver força bruta, o que muitas vezes acontece também, as pessoas se impõem, procuram respeito através da força bruta, né? Se eu tivesse força bruta, as pessoas me respeitariam. Isso tudo é ilusão, porque as pessoas não vão te respeitar através da força bruta, as pessoas não vão te respeitar através do poder. Nós criamos essas ilusões de que se nós tivermos essas coisas, nós seremos felizes. Mas não seremos, porque a felicidade ela está dentro de nós, não é algo que vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Então, nada que possa vir de fora vai me trazer a felicidade se eu não estiver bem. Se eu viver me iludindo que o mundo vai me dar coisas que me farão feliz. Enquanto eu mesma, dentro de mim, não procurar por essa felicidade, né? Criamos, assim, vários mecanismos ilusórios, através dos quais buscamos não entrar em contato com a realidade que muitas vezes pode ser dura e amarga. A gente cria esses mecanismos, essas ilusões todas, para que a gente não possa entrar em contato com a realidade, o nosso dia a dia, ver a vida de fato como ela é, nua e crua, né? A gente, então,
vai usando caminhos, né, trilhas, caminhos mais tortuosos para não enxergar aquilo que a gente tem que enxergar, né? Quase sempre desenvolvemos essas ilusões na infância, com nossos pais, professores, outros parentes, como sendo reais ensinamentos que, na verdade, não passam de crenças distorcidas de indivíduos. Muitas coisas a gente não aprende na infância, muitas ilusões a gente não adquiriu na infância. Os pais, às vezes, não falam para o filho assim: ah, se você quiser ser feliz, quando você crescer, você tem que ter um bom emprego, você tem que ganhar muito dinheiro, e aí você vai ser feliz. As pessoas vão te respeitar se você tiver dinheiro. Se você conseguir um cargo importante, você vai ter respeito. E não é. Muitas vezes você coloca isso na criança e nós todos crescemos com isso, com valores errados, de que nós temos que perseguir coisas materiais para que possamos ser felizes. Criamos essa ilusão de que o dinheiro, o poder, como nós dizemos para a criança, você tem que fazer isso, você tem que estudar muito, mas não para ele ser feliz. Dificilmente a gente diz para um filho que ele tem que estudar para que ele possa ser feliz, para que ele possa seguir o seu caminho, para que ele escolha. Às vezes eu já vi pais dizerem para o filho: não, você não vai fazer isso, porque isso não vai te dar dinheiro. Você não vai fazer determinada faculdade porque isso não te dá dinheiro. Como você vai ser feliz sem dinheiro? Então, é a noção que nós temos. Como você vai ser feliz sem dinheiro, ora? Quer dizer, quem não tem dinheiro não é feliz? Tem muita gente que tem muito dinheiro e não é feliz, enquanto tem muita gente que não tem nada e é feliz. Justamente porque a felicidade está lá dentro de cada um, né? É inerente ao espírito, né? A gente traz com a gente. Então, a gente está sempre procurando a felicidade lá fora, coisas que vão nos dar felicidade, né? Eu sei porque, às vezes, por mim mesma, quando às vezes acontece alguma coisa, a gente está meio assim, chateado, infeliz, aí você fala: eu vou sair, vou comprar alguma coisa e eu me sinto melhor, não é? Você cria a ilusão de que naquele momento você vai ficar melhor se você sair e comprar alguma coisa. Ah, então eu vou sair fazer umas comprinhas, aí eu melhoro. Mas você melhora quando? Você melhora momentaneamente, enquanto você está ali não pensando no problema. Porque a hora que você voltar a enfrentar o problema cara a cara, você vai ver que não resolveu nada. Você só gastou dinheiro, você ficou mais pobre ainda. Então, você não vai conseguir dessa maneira. Porque o problema está lá dentro, não está lá fora. Eu posso ficar por alguns minutos muito bem, mas e depois? Eu vou continuar bem? Não vou. Os problemas estão lá me esperando. Eu só deixei eles de lado por um tempo, né? Eu criei a ilusão de que aquilo ia me fazer, de que eu ia esquecer os meus problemas. Mas eu não vou esquecer os meus problemas, porque eles estão lá. Não é fácil para nós mudarmos, percebermos que nada disso nos trará a tão sonhada paz e felicidade. Pois a alegria e o sofrimento não estão nos fatos e nas coisas da vida, mas sim na forma como percebemos. As coisas da vida, de fato, a alegria, as coisas simplesmente acontecem. A alegria e a tristeza não estão ali naqueles fatos, estão na forma como nós percebemos. Por isso, como cada um tem uma percepção diferente, o mesmo fato pode trazer alegria para um e tristeza para o outro. Depende da maneira como cada um vai perceber o acontecimento. Muitas vezes, eu posso ver uma coisa de determinada maneira, ele vai ver de outra. Ninguém aqui, se nós pegarmos aqui um acontecimento qualquer e pedirmos para que cada um descreva os seus sentimentos em relação a esse acontecimento, com certeza vão ser percepções diferentes, emoções diferentes, reações diferentes. Porque cada um percebeu de acordo com a sua ótica interna. E é o que eu trago dentro de mim, é a minha maneira de ser, é o meu histórico espiritual, que vai fazer com que eu perceba essas situações como boas ou ruins, que vão me gerar sofrimento ou não. Tem muita gente que passa por sofrimentos muito grandes e não encara aquilo como sofrimento. Então, é uma questão de percepção. O Hamed também fala para a gente que, por muitas vezes, assimilamos através da educação a ilusão de outros, né? Então, as pessoas, meus pais, meus professores, outras pessoas, têm ilusões a respeito de coisas e me transmitem isso. E eu acabo assimilando essas ilusões que não são minhas, porque as minhas são outras, como sendo minhas.
E a gente acaba levando isso vida fora, né? Eu até citei um exemplo aqui ontem, que me falaram semana passada, ainda fiquei pensando. Tem uma menininha que ela faz balé, e ela estava me contando que uma outra pessoa, menininha que faz balé junto com ela, não gosta de fazer balé, ela detesta o balé. Mas ela faz balé por quê? Porque a mãe dela teve sempre a ilusão de que queria ser uma bailarina. E então a filha dela tem que ser bailarina para que a filha dela possa ser feliz. Mas ora, de quem é essa ilusão de querer ser bailarina? Que ser bailarina ia ser a coisa mais importante da vida dela? É da mãe. E ela está passando isso para o filho. E quando você transmite para os seus filhos ilusões que são suas, você está criando crianças inseguras, crianças submissas, crianças muitas vezes que vão se tornar adultos neuróticos, cheios de problemas. Ele continua dizendo assim, aprendemos desde pequenos que certas emoções são ruins e outras são boas. Também isso é verdade, né? A gente ouve muitas vezes assim, principalmente quando é um menino, né? Não chora porque o homem não deve chorar. Eu acho que aqui muita gente já ouviu um pai dizer isso para o filho. Não chora, o homem não pode chorar. É feio o homem chorar em público, né? Não demonstre suas emoções publicamente. Não faça isso, não faça aquilo. Você não tem como impedir as emoções. O que você deve fazer é educar o seu filho para que ele saiba agir corretamente socialmente. No mundo social, na convivência com as outras pessoas, ele saiba agir corretamente. Mas não porque ele foi reprimido. As emoções, elas vão acontecer de qualquer maneira em cada um de nós. Não tem como evitar, porque represar as emoções é como você querer represar as águas do mar, não tem como. Todos nós seres humanos, nós somos seres emotivos, então, emocionais, nós agimos com o emocional, né? Nós não agimos, mas nós temos o emocional, porque o agir e o não agir de acordo com o emocional, é isso que nós temos que aprender. E é isso que a gente tem que educar a criança, não reprimi-la, mas educar, que às vezes, muitas vezes, não é conveniente agir de acordo com o emocional. Porque agir de acordo com o emocional, as nossas emoções, nós não temos como dizer, eu não vou sentir isso, eu não vou sentir aquilo. Mas você tem como reprimir, sim, as suas ações, diante das emoções. Agir ou não agir, você não vai reprimir a sua emoção. Mas você pode ou não, e deve aprender a controlar as suas ações diante das emoções. Isso nós devemos fazer sim. Agora não dá para não sentir, dizer, não, você não pode sentir raiva. Sabe, ela bateu em mim, mas eu não posso ficar com raiva dela, eu não posso. Não, eu posso sim, o que eu não posso é revidar. O que eu tenho que aprender é a perdoar a ação. Eu posso na hora até ficar magoada, ficar chateada, como acontece muitas vezes. Olha, você me dá um tempo, agora eu não quero falar com você, mais tarde a gente conversa. E aí sim entra o perdão. Que o perdão também, como ele coloca, tem que ser uma coisa de livre-arbítrio. Você não pode impor a alguém que ele deve perdoar. Porque não dá, porque senão fica um perdão falso, né? Eu não posso dizer, olha, você deve perdoar. Não. Você deve perdoar por livre-arbítrio, porque eu quero perdoar, porque eu assim sinto, eu sinto que eu devo perdoar. Agora, dizer, não, eu tenho que perdoar, porque a gente também não pode perdoar com medo de represálias. Ou assim, eu não vou perdoar fulano, porque senão, nossa, vai prejudicar a minha evolução espiritual, então eu tenho que perdoar. Mas eu tenho que perdoar sem sentir o perdão? Não adianta, gente. A gente tem que perdoar sentindo o perdão, sentindo que perdoou. Porque perdoar simplesmente porque eu sou obrigada a perdoar, não. Nós não somos obrigados, nós temos que sentir. É uma questão de sentimento. Né? Essa questão de sentimento até me lembrou uma outra coisa. Por exemplo, por que muitas pessoas falam em suicídio e essas pessoas não se suicidam, enquanto outras pessoas falam em suicídio e se suicidam? Porque existe uma diferença entre o pensamento e o sentimento. Algumas pessoas pensam no suicídio, mas não têm o sentimento do suicídio. Outras pessoas têm o sentimento, elas têm o pensamento e o sentimento suicida.
A pessoa que tem só o pensamento, que só pensa, mas não traz em si aquele sentimento, aquela vontade, ela não vai se suicidar. Normalmente as pessoas que se suicidam são as pessoas que trazem o sentimento, porque o sentimento faz uma grande diferença. Por isso que perdoar tem que ser alguma coisa do sentimento. A gente tem que sentir o perdão, senão não é perdão. Senão nós não estamos perdoando. A gente não pode ser obrigado a perdoar a ninguém. Nós perdoamos de livre, espontânea vontade. Aí sim o perdão é válido. Porque também não vale nada, né? A gente perdoa, mas eu vou perdoar porque eu sou obrigada. Mas, sabe, aí cada vez que você encontra pessoas, você fica assim, né? Então, não é perdão. O perdão, ele tem que ser leve, ele tem que ser uma coisa natural. Quando você encontrar a pessoa, você não precisa que você seja amigo dela, saia de abraços e beijos com ela. Mas é não querer o mal, é não desejar o mal dessa pessoa, é querer que ela continue a caminhada dela, você a sua, sem mágoas, sem rancores, né? Agora, se a gente perdoar por obrigação, com certeza a gente vai guardar mágoa, rancor e uma série de coisas. Aí ele diz: quando identificamos e aceitamos uma emoção, poderemos decidir se agiremos ou não com base nela, o que é diferente de suportar a emoção. Porque quando eu suporto a emoção, eu fico ali engasgada com aquilo ali na garganta. Não posso, não vou ficar com raiva dela, eu não vou, sabe? Mas aquilo fica represado dentro de mim. E as pessoas que suportam as emoções, principalmente, existem duas emoções que são básicas no ser humano, que é o medo e a raiva. São emoções primárias e básicas do ser humano. O medo e a raiva são coisas que a gente já traz desde pequeno. O bebê, desde pequenininho, se você não der a mamadeira para ele fica com raiva, ele começa a chorar porque ele está com fome. É uma emoção natural do ser humano, sentir raiva. O medo. Por quê? Porque também essas emoções elas nos... esqueci, me fugiu a palavra. Elas fazem com que nós nos protejamos. A nossa própria integridade física depende de medo. Depende de raiva, às vezes. Porque, às vezes, em determinados momentos, você, na hora do medo, você não toma determinadas atitudes. Crianças, por exemplo. As crianças, elas não têm essa noção, muitas vezes, de medo, porque não cresceu ainda com elas. Eles trazem inerente essa noção, essa raiva, mas eles não têm a noção do medo. Então, você vai ver crianças, às vezes, né, até comentei ontem, crianças que querem fazer coisas assim, porque não sabem o que é sentir medo ainda, né? Como uma mãe até uma vez estava me falando, que tinha uma criança que o filho dela, ele gostava muito do Batman, assistiu o Batman, queria uma roupa do Batman, ela comprou, só que ela estava preocupada, porque ela morava no 10º andar de um prédio, e ele disse que ele ia voar igual o Batman. Então, eles não têm ainda essa noção de medo, de perigo, e é o medo que nos protege muitas vezes, de cairmos em armadilhas. O medo nos resguarda, é um sentimento, o medo e a raiva, que nos resguarda. Claro que a gente está falando de sentimento, medo e raiva dentro de uma coisa normal, nós não estamos falando de sentimentos patológicos, né? Porque o medo, quando ele se torna patológico, ele paralisa o indivíduo não consegue fazer mais nada. Quem tem síndrome do pânico, por exemplo, vive esse medo de tudo. Então, as pessoas... esses sentimentos também a níveis patológicos, eles são prejudiciais, claro. Então, aqui a gente está falando de medo e raiva dentro de um sentido normal, de normalidade. Não estamos falando num sentido patológico, não. Queremos viver sem sentir, reprimindo as emoções, é uma ilusão, pois a repressão das emoções inibe o ritmo e a pulsação cardíaca. Às vezes, quando a gente reprime alguma coisa, a gente não fica deprimido? Quando você reprime alguma coisa, você fica ali com aquilo, né? Aquela coisa. E outra, quando a gente reprime a raiva, as pessoas que reprimem demais a raiva e o medo, são pessoas também que não conseguem manifestar amor. Porque quando você reprime demais os seus sentimentos, você também não consegue... quando você reprime demais os seus sentimentos negativos, você também não consegue colocar para fora os seus sentimentos positivos. Eles ficam bloqueados dentro da gente. A gente não consegue colocar para fora o lado bom também. Aí você fica preso em si mesmo. Você não consegue nem colocar a raiva para fora. Você pode perceber isso muitas vezes em criança. Criança que às vezes é muito
tolhida, que é muito reprimida, que os pais reprimem demais, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode chorar, não pode isso, não pode aquilo. A criança também não é uma criança amorosa. Ela também tem dificuldade de expressar amor. Ela tem dificuldade de expressar os sentimentos, ela tem dificuldade de dar carinho aos outros. Dificilmente você vai ver crianças assim reprimidas que cheguem em você, que abracem, que... E mesmo em relação não só aos pais, mas em relação aos companheiros. São crianças mais afastadas, crianças mais quietas, porque também tem dificuldade. Se você não consegue manifestar um lado, você não consegue manifestar o outro. As duas coisas andam juntas, né? É o que ele diz, que quando reprimimos as nossas emoções básicas, que são o medo e a raiva, também reprimimos as reações afetivas. E uma coisa leva a outra, é uma reação em cadeia, não tem como. Mas, aí eu quero falar aqui sobre um pouquinho, eu achei interessante o exemplo do espelho, né? O espelho, ele é excelente para que a gente possa conceituar a ilusão. Porque quando a gente se olha no espelho, o que é que nós vemos no espelho? Nós vemos a nós mesmos, o meu reflexo no espelho. Eu não vejo através do espelho, eu não vejo o que está através de mim, dentro de mim. Eu vejo só o meu reflexo, o que eu sou por fora. Não dá para ver através de, né? O espelho não reflete o que eu trago na alma. Ele só traz, só me mostra aquilo que eu estou vendo ali, né? E esse ser que eu estou vendo ali refletido no espelho é o eu, mas o eu que eu conheço e que outras pessoas conhecem, o meu íntimo, o meu eu verdadeiro, não está ali, não dá para ver, né, através do espelho. E essa imagem que nós vemos refletida no espelho é uma imagem ilusória, né, uma imagem de autoilusão. E ele diz que a ilusão, a autoilusão, porque enganar a si mesmo é muito pior do que enganar os outros. Eu posso enganar todo mundo, mas agora enganar a mim mesmo é uma coisa pior ainda, porque quando a gente engana a gente mesmo, nós não caminhamos, porque eu fico dizendo, não, eu consegui, agora eu estou bem melhor, agora eu já não faço mais isso, eu já não faço mais aquilo, eu já caminhei muito, não, eu já melhorei muito, eu nem preciso mais ir lá no centro, porque eu já melhorei demais, não é? Eu já ouvi isso, gente, eu não vou mais no centro, porque eu já melhorei muito, eu já aprendi tudo que eu tinha para aprender, eu já ouvi isso de uma pessoa. Eu já aprendi tudo que eu tinha para aprender e por isso eu não vou mais. O que é isso? É uma ilusão. A pessoa se ilude, ela não quer mudar. Quando você quer mudar, você vai enfrentar. E para que você possa mudar, o que você tem que enfrentar? A verdade, a realidade, seja ela qual for. Agora, sem enfrentamento da verdade, a gente não muda. Sem ver a realidade como ela é, a gente não muda, porque a gente continua se enganando, continua se iludindo com as coisas do mundo. Enquanto nós não nos conscientizarmos de que nós não somos seres físicos, somos seres espirituais, e que tudo que existe aqui é ilusão, nós não vamos mudar. Então, quando a gente não quer mudar, a gente começa, não, eu não preciso mais, eu já aprendi tudo, eu já cheguei, sabe, eu já ouvi tudo que eu tinha que ouvir. Eu ouvi, né, mas se eu aprendi é outra coisa, porque ouvir é uma coisa, aprender aquilo que eu ouvi é outra coisa, né. Daí vai uma distância enorme entre uma coisa e outra. Bom, aí... eu pergunto, e quanto ao problema da ilusão das drogas, né? Que é uma coisa que hoje, a droga é uma coisa que hoje afeta, né, grande parte do planeta, né? Das pessoas que vivem nesse planeta. É um problema sério, né? Social, espiritual, é um problema que afeta quase todo mundo, né? Então, e quando eu falo em drogas, não só as drogas ilícitas, né, são as lícitas também, né, que as drogas ilícitas são até piores, porque qualquer um consegue comprar e consumir em qualquer lugar, né. As ilícitas são mais difíceis, mas mesmo assim. Aí, eu pesquisando, existe um psiquiatra espírita chamado André Gaiarsa, e no seu livro Família e Espiritismo, ele diz o seguinte: que a droga é a saída dos que não têm saída. É como se num quarto fechado a pessoa pintasse uma imagem e fingisse ser uma janela. A ilusão da droga é assim,
finge que está tudo bem, tudo maravilhoso, né? Então o sujeito vai lá porque como é o mundo dessa pessoa? É um mundo fechado. Normalmente o drogado é uma pessoa fechada nele mesmo, no mundo dele. Então a pessoa está fechada naquele mundo. A ilusão da droga é como ele diz, é como você ir lá, eu me tranquei dentro daquele quarto, não tem janela, não tem nada, e eu pinto um quadro lá, uma paisagem qualquer naquela parede, e fico admirando aquela paisagem, achando aquela paisagem maravilhosa e que aquilo é a coisa mais maravilhosa do mundo. E não quero sair dali, né? Porque eu estou achando que aquilo é mais maravilhoso do mundo. Eu criei a ilusão de que aquela paisagem é linda, é maravilhosa, eu posso ficar ali. E é isso que a droga faz, ela cria a ilusão de que o mundo é maravilhoso, a ilusão de que está tudo bem. Só que essa ilusão é muito momentânea, né? Passado algum tempo, essa ilusão desaparece. E por que é que eles continuam se viciando, então, se a ilusão do maravilhoso desapareceu? Justamente porque a repressão, a falta da droga causa desprazer. Ao contrário, porque no começo causava prazer. Mas quando você passa a ser um viciado, quando você passa a fazer isso constantemente, quando você passa a ser dependente, quando você passa a ser dependente daquilo, aquilo já não te traz mais prazer. Você passa a continuar a usar a droga, por quê? Justamente para evitar o desprazer. Porque vai chegar um momento em que você vai começar a sentir desprazer. Você pode ver, a maioria dos viciados relatam isso, que as pessoas que chega um momento eles não têm mais prazer nenhum. E o parar de consumir traz um desprazer tão grande que eles têm que continuar consumindo, né? Mas por causa do desprazer, já não é mais por causa do prazer como era inicialmente, que era uma coisa que fazia com que eles fugissem da realidade, vivessem num mundo de ilusão, né? Aí, eu achei muito interessante, a Joana de Ângelos, no seu livro Adolescente e Vida, ela diz, no capítulo Adolescente e os problemas das drogas, ela diz o seguinte, que todas as drogas tornam-se convites e soluções para os jovens desequipados de discernimento, que se lhes entregam inermes, tombando quase irremessivelmente nos seus vapores venenosos de destruição. O que significa isso é que a ilusão daquele que usa drogas, procurando obter com elas a fuga da realidade, acaba conduzindo a uma situação muito mais difícil do que a que vivenciava antes de começar a usá-la. No começo, como eu disse antes, eles começavam a usar para fugir da realidade, né? Para viver no mundo, porque a realidade é difícil, né? Como a gente colocou. A realidade é dura, é difícil, é cruel às vezes, e tem gente que não suporta essa realidade cruel, e aí procura, através de produtos químicos, álcool, ou outro tipo de droga qualquer. E o álcool é muito comum, né? As pessoas falam muito em drogas como se de repente drogas fossem cocaína, outro tipo de coisa, mas o álcool é uma droga e é muito comum, né? Ilícita. E as pessoas buscam, através disso, reconforto, né? Trazerem conforto para o seu íntimo, trazerem solução para os seus problemas, amenizarem os problemas que estão sentindo, né? Os jovens, principalmente, quando passam por dificuldades com a família, né? Muitas vezes por agressão, para agredir os outros, eles acabam também se iniciando em drogas para querer agredir a família, né? Muitas vezes acontece isso. Nem às vezes por necessidade de fugir da realidade, mas é simplesmente para agredir o outro, né? E quando eles percebem, em determinado momento, aquilo já se transformou numa bola de neve tão grande que eles já não estão mais usando aquilo como fuga da realidade, né? Eles estão usando mais porque viciaram, porque precisam daquilo, porque como aquilo é uma química, acaba viciando o seu cérebro e você acaba necessitando, né? E ela ainda nos diz assim, que em outro livro da Joana de Ângelos, que chama Após a Tempestade, ela diz que cultivado e difundido o hábito dos entorpecentes pelos povos estiolados pela miséria econômica e moral, foi adotado pela civilização ocidental quando o êxito das conquistas tecnológicas não conseguiu preencher as lacunas da vida nas aspirações humanas.
outra vez a ilusão, né? Porque o homem se iludiu achando que toda a tecnologia que nós criamos, a industrialização e tudo que veio, iria trazer prazer ao homem. E não trouxe. O homem, ele cada vez mais, cada vez mais ficou mais difícil para ele sentir esse prazer. Por quê? Porque na sociedade capitalista em que a gente vive, no mundo capitalista que nós vivemos, as pessoas exigem cada vez mais. Eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, eu preciso isso. Você vai criando necessidades para ser feliz. Eu preciso ter o carro do ano para ser feliz, eu preciso morar não sei onde para ser feliz, eu preciso isso. Nós vamos criando necessidades para sermos felizes. E isso é uma ilusão, porque uma hora a gente vai perceber que nada disso nos fará feliz. Porque, mais uma vez, eu volto lá no comecinho, a felicidade está dentro de cada um de nós. Eu posso ter tudo, eu posso ter todo o dinheiro do mundo, mas eu não vou ser feliz nunca, né? Eu vou sempre ser uma pessoa infeliz. Como a gente vê tantas pessoas assim, né? Que têm dinheiro, mas não são felizes, a gente vê. Aí ela continua, que mais preocupado com o corpo do que com o espírito, o homem moderno deixou-se engolfar pela comodidade de prazer, deparando-se inesperadamente com um vazio interior, que lhe resulta amarga decepção após secundárias conquistas externas. É isso, né? A pessoa vai, conquista um monte de coisa e acha que, agora eu estou feliz. Não, e aí ele se decepciona por saber que ele não está feliz mesmo depois de ter. É como dizia uma música do Raul, né? Ele dizia mais ou menos assim que ele devia ser um sujeito feliz por ter conseguido tudo que ele quis na vida, mas ele confessava que ele estava tanto decepcionado, porque apesar de ele ter conseguido tudo que ele queria, ele não era feliz, ele não estava feliz, ele estava decepcionado. E é assim, né? Às vezes a gente, nossa, não, eu quero aquele negócio. Aí quando você consegue, passa uns dias, assim, você fica feliz com aquilo, né? Uns dias. Depois você fala, mas sei lá, mas acho que não era bem isso, não era dessa cor, não é? Se a gente está sempre procurando alguma coisa a mais, né? Para preencher essa lacuna, como ela diz aqui. As lacunas que ficaram dentro da gente, que são lacunas internas. Né? Mas, para encerrar, e como evitar, né, que as drogas nos dominem? A doutrina espírita, ela nos ensina que o amor, ele desempenha papel fundamental na vida das pessoas para que isso aconteça. Seja no lar, na escola, no trabalho, no grupo social, em toda parte, o amor, ele desempenha papel fundamental. Hoje a gente vê um mundo cada vez mais atribulado, né? A gente vive num mundo onde a gente tem menos tempo para as pessoas, onde a gente tem menos tempo para dedicar ao outro, né? Aos filhos, à mulher, a família de uma maneira geral e mesmo os amigos, né? A gente tem cada vez menos tempo para isso. E aí a gente acaba tendo uma série de pessoas carentes, né? Carentes de amor, carentes de afeto, carentes de uma palavra amiga. Quantas vezes a gente se sente sozinho, sem ter com quem conversar, porque você liga para fulano, agora não dá, eu estou ocupado, depois a gente se fala. Só que quando a pessoa tiver tempo, aquilo já passou, já não tem mais o porquê, né? Então, o amor, de fato, desempenha um papel fundamental na vida da gente para que a gente possa enxergar o outro, né? Ver o outro. Aí ele diz, e a educação moral à luz do Evangelho, né? Porque se nós educarmos os nossos jovens, desde pequenininho, moralmente, de acordo com as diretrizes do Cristo, a gente vai ter menos pessoas doentes, né? Se nós adultos educarmos e se nós adultos seguirmos o Evangelho, nós também estaremos menos doentes. Porque aqui nós somos, né, doentes cuidando de doentes, né? Porque na verdade é isso. Todos nós somos doentes, cuidando também de almas doentes. Então a gente também precisa se tratar, porque se eu não me trato, eu não tenho como cuidar de alguém que também está doente, né? Então, é isso. Eu acho que a base de tudo, para que a gente possa se firmar e para que nós possamos ser felizes, é a gente, primeiro, ter essa autoconsciência e esse autoconhecimento. Sabermos quem somos, o que queremos, sabermos encarar as realidades, as coisas como elas são.
e transmitir isso aos nossos filhos, né? Para que eles também sejam criaturas que tenham condição de encarar a vida como ela é. E não passar pela vida tentando se esquivar de um problema e de outro, né? Porque às vezes o que acontece é isso, a gente vai aprendendo a se esquivar dos problemas e não a superar os problemas, né? O que existe uma diferença muito grande em superar um problema e a gente está tentando achar um caminhozinho para não passar por aquele problema, né? E assim, caminhando, e a doutrina espírita pode ajudar a gente muito nisso, né? Através dessa reforma íntima, do autoconhecimento, para que a gente possa enxergar a vida como ela é. A realidade está aí para que a gente tenha que vivenciar. Mais cedo ou mais tarde a gente acaba vivenciando. Se a gente não quiser por bem, vai ser por mal. A gente vai enxergar a realidade da vida, a realidade das coisas, vai ver como de fato as coisas são, por bem ou por mal. Se a gente não for por bem, infelizmente vai ser por mal, né? Porque várias vezes nós vamos... se a gente quiser sempre estar usando caminhos para se esquivar, um dia a vida vai cobrar e a gente vai ter que cair na realidade e ver que não é isso, eu tenho que continuar, tenho que ver como é que é, a minha vida não é aqui, a minha vida é lá, aqui eu estou por um tempo em aprendizado, mas a minha vida real não é aqui. Então não adianta a gente se iludir com o que está aqui, né? A gente não vai ficar aqui para sempre, não. Boa noite. Bom, queridos companheiros, agora é o momento da gente tirar dúvida, né? O tema é muito importante, fala de sentimentos, né? Então vamos explorar esse tema. Só levantar a mão um por vez. São três aspectos não tenho ainda a experiência necessária. Eu pretendo. É o seguinte, três aspectos que você falou, a palestra foi muito esclarecedora. O primeiro, os pais, a família impõem à criança uma determinada profissão. Você vai estudar para ser isso aqui. Então lembrei de um ditado. É melhor ser um bom mecânico do que um mau poeta. Dentro da sua profissão, qualquer que seja, você pode ser o melhor do mundo. Inclusive ganhar o tal do dinheiro que você quiser. Segundo lugar, você falou do perdão. Eu acho que a gente está chegando numa época, principalmente os militantes da doutrina espírita, que realmente estudam, que vivenciam, que nós devemos não chegar ao ponto de perdoar a pessoa, te perdoa por qualquer coisa. Inclusive isso traz um mal-estar. Compreender, porque todas as pessoas têm coisas boas. Então vamos compreender as pessoas, vamos entender do modo que elas são, do jeito que ela é, como nós somos também. E terceira, sobre as drogas. Eu acho o seguinte, tudo já se tentou para minimizar o problema da droga. Programas, projetos, tudo. Eu acho que para chegar nessa educação, porque é só a educação que vai resolver o problema da droga. Sim. Você falou até no final. Então, o único jeito de poder se educar, nós realmente minimizar esse problema, seria descriminalizando. Discriminar, não dá tanta importância como nós estamos dando. Então, só a educação mostrar que realmente o que é certo e o que é errado. O que faz bem, o que faz mal. Eu acho que é o único caminho que nós vamos chegar. Porque tudo já se tentou e não teve resultado nenhum. É isso que eu penso, né? Que a gente vai observando no dia a dia, né? O caminho é do amor, né, Lourenço? É justamente esse, é o caminho de você amar, de você aceitar o seu filho também como ele é, né? Porque esse é o grande problema, é a aceitação, né? Todos nós estamos em busca de aceitação, todos, todo mundo quer ser aceito de alguma maneira. E a criança, por exemplo, ela tem muita necessidade de aceitação. E muitas vezes nós não aceitamos o outro como ele é. Mesmo a criança, mesmo o filho, que às vezes é pequeno, nós não conseguimos muitas vezes aceitá-lo como ele é. A gente quer mudar, né? Quer fazer com que ele seja aquilo que a gente acha que deve ser, né? Como se fosse o melhor. Né? Quem sou eu para julgar o que é melhor para você, né? Eu estava lembrando aqui, eu estava lendo O Instante da Vida,
do Chico, né, do irmão X, falando sobre o relato de Marilyn Monroe, né, sobre as ilusões que ela viveu no mundo, né, a ilusão da beleza, do poder, né, da popularidade, e que se os homens soubessem disso, né, fugiriam um pouco de estigmatizar a beleza do jeito que estão fazendo, né, a menina tem que ter um padrão de beleza e elas perseguem isso de uma forma incrível e absurda. Hoje a gente vê uma médica falando que as meninas não estão comendo, não estão se alimentando, porque tem que seguir um padrão. E tem muita menina com anemia, vivendo um processo para diabetes, porque não come, fica em jejum, um processo terrível. Então, isso é a ilusão que a mídia passa, das pessoas que tem que ser bonita, tem que ser, né, tem que ser magra, elegante, senão não vale nada na vida. Não, você vai né? ser infeliz. Né? E outra coisa, a gente é mais velha, né? A gente passou já num tempo, né? Passou dos 20 anos faz tempo. A gente percebe que hoje em dia, com essa pressa que a gente tem da vida, de correr, de cuidar, de trabalhar, de fazer as nossas coisas, a gente esquece da família, de sentar com o filho, jantar com ele, pôr a mesa e fazer o filho sentar com a gente, a filha, para conversar sobre o dia. Então, acho que está faltando essa união da família. Sabe? Senão o filho fica lá no videogame, o marido fica lá lendo jornal, e a mulher fica preocupada com as coisas dela, que ela tem que resolver. Então, é isso que está faltando, é essa família voltar a se reunir, se juntar, sentar na mesa para conversar, para falar do dia como que foi. Eu acho que isso traz um pouco mais esse amor, né, que a gente está se perdendo, essas coisas que a gente está perdendo no mundo, pela ilusão do mundo, né, pela ilusão de conquistar coisas que a gente não precisa tanto, né? E que às vezes, quando você conquista hoje, amanhã você morre e aí, né? O que adiantou, né? Não adiantou nada, né? Tem tanta gente que queria poder, queria isso, queria aquilo, ganhou, conseguiu num dia, no outro dia morreu, né? E uma coisa que você falou, que também a Joana coloca no livro dela, Após a Tempestade, que é essa questão da mídia. Porque a mídia também cria ídolos, e esses ídolos nem sempre são os melhores. Às vezes eles colocam ídolos que pregam mesmo, que fazem uso de drogas, que fazem uso de álcool, que fazem uso de alucinógenos. E esses ídolos do adolescente, principalmente, que ele é facilmente influenciável, um adulto é mais difícil, né? É difícil você ver alguém partir para o vício depois de uns 25 anos, é difícil. Pode ser o álcool, mas outro tipo de droga é mais difícil. Agora, o adolescente ele é muito influenciável, então ele vê através desses ídolos que ele tem, e esses ídolos, né, que a mídia coloca como se fossem, e que aí quando destrambelham, quando morrem em alguma situação trágica, acabam virando semideuses, os mártires, sabe? Então, são coisas assim impressionantes de se ver, né? E essa coisa que você falou também da família, né? Que, por exemplo, às vezes é chato, mas eu tenho uma filha de 12 anos, a Sandra sabe, e às vezes eu chego à noite, estou lá cansada, aí a gente janta, tal, aí ela começa a contar o dia dela na escola, começa a falar dos amigos. Tem vezes que ela repete 10 vezes a mesma história, eu uso a história a semana inteira, eu já sei a história que ela vai falar, porque ela já falou 10 vezes aquele mesmo assunto, entendeu? Mas eu ouço, né? Eu fico ali ouvindo, ela fala, eu, tá, Aí, você lembra, não sei o que, lembro. Entendeu? Então, assim, ela fala 1000 vezes o mesmo assunto e eu ouço 1000 vezes o mesmo assunto. Essa novela que acabou agora, Caminho das Índias, ela era fanática. Então, ela falava todo dia a mesma coisa. Eu todo dia a mesma coisa ouvia. Eu chegava em casa, todo dia ela vinha contar o que veio acontecer no capítulo do dia. E eu todo dia ouvia o que ia acontecer no capítulo do dia. Então, são coisas que, às vezes, para nós, são assim, que bobagem, né? A gente ficar ouvindo isso. Mas, para eles, é importante, né? Ele tem alguém que está ouvindo ali. Bom, quem tiver mais alguma pergunta, depois da reunião, a companheira vai estar aí mais um pouquinho. Bom, queridos, é o momento agora de tanto que recebemos, vamos dividir com os nossos irmãos que estão precisando de auxílio neste momento. Para isso, vamos nos recolhendo, fechando os nossos olhos físicos, para que possamos nos concentrar melhor. Vamos imaginando o mar, a praia, a mata. Vamos caminhando nesta praia maravilhosa, de mãos dadas com o Mestre Jesus, para que possamos nos fortalecer
e nos dirigir a vários locais onde lá encontra aquele nosso irmão necessitando de auxílio. Vamos adentrando aos hospitais, aquele nosso irmão no leito de dor, precisando de um afeto, de um carinho, para que eles possam compreender o motivo por que estão ali. Jesus, ampare esses irmãos, que essas nossas vibrações adentre pelo seu corpo físico, pelo seu espírito, e que eles possam ser merecedor do melhor. Voltamos a caminhar com Jesus pelas ruas do nosso país, debaixo de viadutos, onde lá encontro aquele nosso irmãos, tomados pelos vícios, desamparados, desabrigados. Jesus, ajude-nos para que possamos também vibrar por todos esses irmãos, que eles possam estar neste momento recebendo este nosso amor, este nosso carinho. Vamos caminhando novamente, adentrando nos asilos, onde lá encontro aqueles também irmãos que tanto deram por todos nós, tantos trabalhos, cuidaram de seus filhos, de seus parentes, seus netos. E muitos deles, neste momento, estão abandonados pelos seus familiares. Mas tenham certeza que não estão abandonados por nós, que nós estamos aqui junto com Jesus e vamos levar esse amor a esses nossos irmãos idosos que se encontram nos asilos. Vamos, queridos irmãos, neste momento, lembrar de um parente, de um amigo que necessita de ajuda. E junto com Jesus, vamos abraçar esses irmãos. Que eles possam receber neste momento essas nossas vibrações de paz, de equilíbrio e de amor. Vamos caminhando com Jesus também e adentrando nos nossos lares, para que possamos levar essas vibrações, para que haja mais união, que haja paz, equilíbrio, que Jesus nos ampare, que a nossa família possa ser sempre uma família unida, em tudo, em luta, possa ser uma família espiritualmente feliz. Eu sei que é difícil, mas estamos lutando para isso, Jesus. E temos certeza que a cada dia vamos crescendo e vamos nos melhorando, para que a nossa família possa ser sempre unida. Vamos vibrando também pelos nossos irmãos que partiram daqui ainda dependentes de drogas, dependentes químicos, estão aqui hoje, aqui junto com nós, buscando também essas nossas vibrações. Vamos abraçando a cada um, irmão. Que Jesus ampare a todos. Mestre Jesus, te agradecemos por esta oportunidade. Neste momento, queridos irmãos, agradecido que estamos por estarmos aqui vibrando, vamos pedir a Jesus que nos ilumine. Tudo que aprendemos aqui possamos colocar no nosso dia a dia em prática. Que possamos na próxima semana estar aqui novamente unidos. Te agradecemos, Jesus, e te pedimos a permissão para encerrar os trabalhos de hoje. Vamos voltando a este ambiente, abrindo os nossos olhos, e vamos permanecer em silêncio para que possamos nos preparar para recebermos os passes. Graças a Deus.